Olá a todos, bem-vindos ao módulo de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Como o próprio nome indica, a base desta filosofia está em olhar para a realidade como um conjunto de objetos e procurar se representar ou fazer-se representações desses objetos reais através de abstrações daquilo que são as suas características, as suas componentes, como é que nós as conseguimos definir. Nesta estrutura, ou nesta abordagem, aquilo que se faz é olhar-se para um objeto e extrair-se dessa estrutura o conjunto de elementos ou de características similares entre si que permitem definir esse mesmo objeto. Essas características normalmente são representadas por atributos e métodos, ou constituem-se como atributos e métodos, sendo que os atributos são, no fundo, as suas propriedades e os métodos mais virados para as ações, ou seja, aquilo que aquele objeto pode fazer, quais são as dinâmicas que o objeto pode assumir, enquanto que os atributos são as suas propriedades, aquilo que o caracterizam de uma forma mais estática. Ora, nesta abordagem, aquilo que nós construímos é a definição de objetos, e essa definição é feita através de uma classe. Mas a classe que, no fundo, procura definir aquilo que são as características de um objeto é a definição genérica abstrata desse objeto e não um objeto em si. Por exemplo, se eu vos mostrar esta imagem, não é? Quem é? O que é que temos aqui? Ora, nós identificamos que se trata de uma imagem de uma pessoa, mas nós não sabemos exatamente quem é essa pessoa. No fundo, nós estamos aqui a abstrair aquilo que é o conceito de uma pessoa. Por esta imagem, nós sabemos que se trata de uma pessoa e podemos defini-lo como uma classe. Mas esta imagem por si só não é um objeto concreto, ou não é uma pessoa concreta. Se eu vos mostrar esta imagem, então nós já estamos perante uma concretização da abstração de pessoa. Neste caso, temos o Cristiano Ronaldo e este sim já é um objeto. Ok? Portanto, temos uma definição de uma classe daquilo que é uma pessoa e temos depois um objeto que é a pessoa propriamente dita. Ou seja, quando se define um objeto, a definição do tipo de objeto não é por si só um objeto. Ok? É uma classe, que no fundo é o conjunto de características que definem esse objeto. Um objeto, no fundo, acaba por ser depois uma instância de uma classe. Ou seja, quando eu olho para o objeto e quando eu digo Cristiano Ronaldo é uma pessoa. Como qualquer um de vós ou eu próprio, somos também pessoas. Somos instâncias dessa classe que lhe damos o nome de pessoa. Ora, os pilares, nós veremos no decurso deste módulo todos estes elementos de uma forma prática e mais concretizada. Os pilares da orientação a objetos são três. E são três pilares fundamentais. Há autores que definem um quarto pilar, mas eu gosto de usar esta nomenclatura destes três pilares porque são um conjunto de características que as classes têm que ter que
permitem a construção das figuras e dos modelos de programação orientada a objetos que o tornam tão rico e tão fácil, entre aspas. Normalmente no início torna-se um pouco complicado de entrar na sua estrutura, mas com o tempo vão ver que é uma forma muito bonita de se olhar para os problemas. E a primeira característica, ou o primeiro pilar, é o encapsulamento. O que é que isto significa? Significa que os meus objetos, eles têm características e as características não são todas idênticas. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ter alguns elementos nesses objetos que são próprios só deles, que não são visíveis a toda a gente, ou que são visíveis só num determinado contexto. Isto é como todos nós. Há questões, mesmo nas nossas famílias, que nós temos e há questões que são privadas nossas, do nosso foro inteiramente pessoal. Há outras que nós só as divulgamos no seio da nossa família e, portanto, está connosco e com os nossos filhos. E há outras que são públicas, que toda a gente tem acesso a elas. E, portanto, nas classes é importante que haja também a possibilidade de implementar esta filosofia. Vão haver características que são públicas, que toda a gente tem acesso a elas, mas há características que são mais limitadas e que só num seio restrito de utilização é que têm acesso, e há depois outras que são mesmo privadas e que só a própria classe é que pode manipular. Depois há a herança. A herança é um conceito muito interessante também, porque permite otimizar a escrita do código, permite reutilizar código e permite, no fundo, criar aqui um jogo de dependências entre classes. Ou seja, eu posso ter classes e classes filhas de classes principais. E quando eu tenho uma classe que é filha de uma classe pai, então essa classe filha herda aquilo que são as características, ou seja, os atributos e os métodos da classe pai. Ok? Portanto, a herança é um aspecto fundamental, porque nos permite hierarquicamente ir definindo um conjunto de funcionalidades e não precisar de as reescrever quando fizer concretizações diferenciadas dessa classe pai através de classes filhos. Depois há o polimorfismo. E o polimorfismo também é uma característica fundamental, porque é a capacidade que nós podemos dar às classes de uma determinada característica da classe pai, ela poder ser utilizada de forma diferenciada consoante a classe filho onde ela é utilizada. E, portanto, acaba por ter aqui um comportamento que é um comportamento diferenciado atendendo às situações específicas onde vamos utilizar. E, portanto, é também uma característica importante. E estes são os três principais pilares em termos de enquadramento da orientação a objetos. Depois, todas as características, e no fundo, quando falamos em características, falamos sempre em atributos e em métodos, eles estão divididos em três hipóteses. Ora, eles podem ser públicos, podem ser protegidos e podem ser privados. E o enquadramento disto é o seguinte: quando eu tenho um atributo público, significa que esse atributo está disponível para ser utilizado em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Portanto, é uma característica da nossa classe que é uma característica pública. É uma informação que toda a gente tem acesso a ela. Depois há características protegidas. E, portanto, com isto conseguimos concretizar o desígnio dos pilares de orientação a objetos, que é do encapsulamento. Não é? E se eu tiver métodos ou atributos que sejam protegidos, então significa que eles só estão acessíveis dentro da própria classe ou nas classes filhas dessa própria classe. Certo? Eu não posso aceder
a uma propriedade ou um método que seja protegido de uma classe por uma classe terceira que não seja, no fundo, entre aspas, da família da classe onde esse atributo ou esse método pertencem. Por fim, as classes, os métodos ou atributos privados, que são exclusivos daquela classe. Nem as classes filhos podem aceder a esses métodos, podem utilizar esses métodos. São exclusivos, são privados e, portanto, essa é uma outra característica. Portanto, em termos de enquadramento e no lançamento deste módulo, estes são os principais conceitos e são conceitos que nós vamos aplicá-los e desenvolvê-los na prática a partir das próximas sessões. Vamos só entrar, antes de iniciarmos aqui a preparação do ambiente de trabalho, que faremos na próxima sessão, vou-vos só concretizar aqui esta questão relativa àquilo que é o conceito de uma classe. Eu coloquei aqui 2 exemplos. O exemplo da abstração da pessoa. Ora, se eu olhar só para uma pessoa e se eu quiser caracterizar essa pessoa, eu posso naturalmente definir, olhar para ela sob determinados prismas, posso definir de uma forma mais profunda, menos profunda, mais completa, menos completa, mas se olharmos aqui para este primeiro quadrado, é perfeitamente pacífico dizer que algumas das características principais das pessoas podem ser estas. Em termos de atributo, todas as pessoas têm um nome e são conhecidas por esse nome. Todas as pessoas têm um sexo, são masculinos ou são femininos. Todas as pessoas têm uma determinada idade. Ora, e estas características, eu olhando para o objeto pessoa desta forma, no fundo, eu com a identificação destes atributos e destes métodos, o que eu estou é a definir a classe pessoa, ou o tipo de objeto pessoa, que em programação e em PHP se chama classe. Ora, se eu quisesse definir essa classe, eu tenho aqui o exemplo, nós vamos agora tratar disso nos vídeos seguintes, mas esta abstração de pessoa pode dar origem à classe pessoa, que tem aqui 3 atributos, o nome, a idade e o sexo, e depois tem 2 métodos. Reparem que, em termos de aquilo que eram os conceitos da linguagem iterativa, no fundo, os atributos funcionam como funcionavam as variáveis nas nossas definições, nas nossas estruturas anteriores, e os meus métodos, que têm a ver com a ação, funcionam como funcionavam as funções que nós utilizávamos na programação estruturada. Ora, esta definição é a definição de uma classe, ou seja, de um tipo de objeto. Mas esta definição, por si só, não é um objeto. Ok? Ele é um objeto quando nós criamos uma instância dessa classe. E uma instância dessa classe é quando olhamos para, concretizamos um elemento relativo a essa classe. Ora, nós temos aqui 2 exemplos. À esquerda temos aqui Canazaré, que todos conhecem, e à direita temos o Cristiano Ronaldo. Ora, são 2 instâncias da classe pessoa. Nós podemos criar vários objetos da mesma classe. Então cá está. Eu criei um objeto, que lhe chamei Kika, e disse que ele era um new pessoa. Ou seja, ao fazer new pessoa, eu estou a dizer que estou a criar uma nova instância do objeto pessoa. E depois atribuí-lhes valores aos seus atributos. Qual é o nome? Qual é o sexo? Qual é a idade? Cristiano, o nome, novo, um new pessoa também, ou seja, quer Cristiano, quer a Kika, são 2 instâncias da classe pessoa. Ok? Isto em termos de exemplo e em termos de estruturação. Portanto, esta foi a introdução à linguagem orientada a objetos, ou ao paradigma da linguagem orientada a objetos,
ou da programação orientada a objetos, perdão, e nos passos seguintes vamos concretizar e aprofundar todos estes conceitos através de exemplos práticos. Em termos da nossa estrutura aqui do módulo, aquilo que vos vai ser distribuído em termos de materiais são estes elementos que vos estou a mostrar. Portanto, no GitHub vou-vos partilhar o repositório que tem o conteúdo de todo o código que vai ser aqui apresentado por mim, com um projeto onde tem todas as especificações e todas as questões relacionadas com cada um dos elementos que estão definidos e acompanhados por esta coleção, esta playlist de vídeos que vão apresentar a resolução de todas as coisas. No final, o projeto terá casos práticos para que possam treinar e que possam aplicar os conceitos e os conhecimentos adquiridos. Bom trabalho!